Boa noite. O tema de hoje é a influência espiritual negativa nas nossas vidas, né? Como é que as influências espirituais de relacionamento, de convivência, como é que elas influenciam no nosso dia a dia, como é que atrapalham profundamente as nossas relações pessoais, nossa evolução humana e também os transtornos que essas influências trazem normalmente na nossa existência. Eliane, boa noite. Então, nós vamos começar daqui a pouquinho, daqui 3 minutinhos. Boa noite, Zineide, Eliette. Boa noite, Eliette. Como é que você está? Tanto tempo que a gente não se vê. Então, a gente vai conversar um pouquinho como é que essas influências, né, espirituais, de comportamento, elas mexem com a nossa vida muito mais do que a gente imagina. Independente de crença, independente de religião e tudo, se tem uma coisa que nós sabemos e percebemos, é como os ambientes, né? Boa noite, Jaqueline. O ambiente onde a gente está, as pessoas com quem a gente convive, tudo isso daí traz pra gente um nível de influência que pode ser tanto uma influência benéfica como uma influência desagradável para nossa vida. Então hoje eu vou conversar um pouquinho sobre essa questão da influência espiritual na nossa vida, essa influência no ambiente de casa, de trabalho, em tudo quanto é lugar, como isso mexe com a nossa existência, como isso atrapalha profundamente o nosso equilíbrio físico, mental, né, e espiritual. Além disso, né, como é que a gente pode também, não além de falar quase como é que isso atrapalha, mas aí como é que a gente pode reverter isso, como é que a gente pode transformar a nossa vida numa vida muitas vezes desarmônica, pesada, cansada, uma vida mais alegre, mais feliz e com melhores expectativas de realização. Então é isso um pouquinho que a gente vai conversar hoje, né? Conforme a gente for chegando, a gente vai conversando, trocando essas ideias aqui. E a influência, influência e como somos influenciados, elas ocorrem em vários locais, né, em vários setores da nossa existência. Nós somos influenciados pela nossa família, pelos amigos, nós somos influenciados com ideias, com companheiros de jornada, com atitudes, exemplos, e também sofremos influência de seres, né? Tudo bem, aliás, apesar do isolamento, desse distanciamento, tudo bem por aqui, né? Mas a intenção é que esperamos que rapidamente isso acabe, que a gente possa voltar à nossa vida, ao trabalho, né? A tudo aquilo que a gente já estava fazendo e mais algumas coisas, mas confiantes que tudo isso vai passar da melhor maneira possível, né? Então, como eu estava falando, então nós influenciamos e somos influenciados pelos familiares, amigos, companheiros de jornada, com ideias, pensamentos, atitudes, exemplos, e também sofremos a influência de seres do plano espiritual, né? O que a gente chama muitas vezes aí, somos espíritos, ou outros nomes que queiram dar também para esse tipo de influência. Mas o que eu quero mesmo abordar é como é que essas influências ocorrem e como é que a gente pode perceber isso no nosso dia a dia e reverter isso. Essa ideia eu tive ontem, depois que eu estava assistindo aquele filme Rocketman, que conta a história do Elton John, e eu já tinha assistido aquele Bohemian Rhapsody contando a história do Freddie Mercury. Aí eu me lembrei da história do próprio Elvis Presley, do Michael Jackson, de tantas pessoas famosas, né, que têm algo em comum. Foram famosas e são famosas, tinham uma capacidade de criação
além da média, uma capacidade de envolvimento, né, com as pessoas, do talento que tinha muito grande, e que durante a sua carreira, a sua vida, algumas pessoas vão entrando na vida dessas pessoas e vão assim desvirtuando, né, tirando ela daquele caminho de sucesso, daquele caminho bacana. Por que eu estou falando isso, né? Vamos pegar o Michael Jackson, ele morre vítima de uma overdose de calmantes, porque não suportou toda a pressão que ele tinha fora dos palcos, né? De convivência, de relacionamento familiar, de convivência com as pessoas. E isso vai criando naquela pessoa alguns problemas, até mesmo de ordem de saúde mental. E ele tinha vários problemas, né? Compulsividade de compra, então tinha vários transtornos decorrendo do fato dele não conseguir lidar, boa noite Lenice, Cristiane, de lidar com o próprio sucesso. E nesse meio, o que acontece? Boa noite, Cristiane. Vai aparecendo pessoas que vão oferecendo para você facilidades, né? Se tem um fator comum na maioria dessas pessoas que tem grande sucesso, mas no meio do caminho acabam se perdendo, são as pessoas que oferecem facilidades sexuais, facilidade na bebida, no alcoolismo, no uso de entorpecente, no uso de calmantes, enfim, vão sempre aparecendo pessoas que de alguma forma ou de outra vão influenciando essas pessoas que estão passando por um período de grande tensão, né? Eu me lembro uma parte do filme do Elton John que ele fala assim, né? Para uma pessoa, para um colega dele, um colega que fazia as músicas, ele que compunha. Ele falou: você pode sair para qualquer local, você pode ir num restaurante, você pode ir em qualquer local. Eu não posso, a minha vida é presa, né? Então a maioria dessas pessoas tinha essa relação de prisão, né, com o próprio talento, com a própria vida. Aí ele abre espaço para quê? Para essas influências das pessoas não muito bacanas que vivem com ela, que estão rodando, né? São, vamos dizer assim, aqueles urubus ali que quando você menos espera, ele começa a insuflar em você o quê? Desconfiança, insegurança, inveja, e começa a te oferecer o quê? Facilidades para coisas que não são muito legais. Isso aconteceu com a maioria, acontece com a maioria desses artistas famosos. E a gente também vai ver no dia a dia, muitas vezes a tua vida tá boa, tá legal, tá bacana, mas sempre chega alguma pessoa que começa a jogar coisas do tipo: tá muito certo isso na tua vida, né? Você não se preocupa que vai acontecer alguma coisa errada? Você tá vendo aquela pessoa aí, tá sempre perto de você? Será que ela realmente é tua amiga? Né? Então a gente começa a perceber que até no nosso dia a dia, na nossa vida, tem aquelas pessoas que vêm e que vão nos influenciando de maneira negativa, né? E uma característica desse tipo de influência, que ela sempre vem dizendo que é tua amiga, mas ela não mostra onde você está errando, ela não procura te corrigir, ela não procura te chamar atenção, não. A única coisa que ela faz é dizer que o outro que faz isso é contra você, ele não gosta de você, ele está com inveja de você, e vai te massageando o teu ego, né? Boa noite, Lázaro, boa noite, Diana. Então ele vai massageando o teu ego. Nossa, ele está falando isso porque ele não vê o talento que você é, o ser maravilhoso que você é. Tudo bem, Diana. E nessa brincadeira ele vai te envolvendo num laço, né? Num laço de relações que quando você vê, você está totalmente envolvido, separado das pessoas que realmente gostam de você, separado de um caminho correto, separado do seu sucesso. Por quê? Porque você se deixa levar por esse tipo de influência. E isso, né, tá em tudo quanto é local. Muitas vezes quando no ambiente profissional a gente chama de morcegão, né? O que é morcegão? É aquele que você chega no ambiente de trabalho, ele estende o braço e vem comigo, e começa a contar todas as pessoas que tem lá, todas que você deve e que você não deve confiar, quem é bom e quem é ruim, né? E começa aquele leve trás, aquelas fofoquinhas, e às vezes o fato de você estar inseguro, de você não ter muita confiança em você mesmo,
você está passando por algum tipo de problema, você acaba caindo nessa influência negativa que muitas vezes acaba com a tua existência, acaba com a tua vida pessoal, emocional e profissional. A gente vê isso muito com os adolescentes, né? Porque o adolescente está naquela fase de transição entre a criança e o adulto, ele não é nem uma coisa nem outra, tem vários problemas de relacionamento, de convivência, e aí se começa a oferecer para eles droga, oferecer para eles bebida, cigarro e outras coisas, e para ele se sentir pertencendo a um grupo, participando de algumas coisas, ele acaba entrando nesse meio. E quando ele entra ali, ele sofre a influência negativa todas essas pessoas que estão ali, que começam de certa forma provocá-lo para que ele cometa mais coisas erradas. Por exemplo, né? Olha, vem comigo aqui que a gente vai ter uma fita ali, vamos pegar alguma coisa, vamos ganhar um dinheiro fácil. Vende isso que você vai ter um dinheiro atrás disso. E isso são manifestações espirituais também. É quando a gente se deixa envolver espiritualmente por isso. Gente, eu vou dizer uma coisa para você: o único local onde as pessoas, o mal não entra é no coração puro, no coração sincero de alguém que faz o bem pelos outros. Fora isso, o mal entra em qualquer local. Só em filme, onde o Drácula não entra em igreja, né, nem em campo sagrado. Só em filme. Mas mesmo assim, no filme, quando você dá permissão para ele, ele entra na sua casa, não é assim nos filmes do Drácula? E é mais ou menos assim o mal, né? Quando você dá permissão dele entrar na sua vida. E como é que esse mal entra na sua vida? Eu sempre digo o seguinte, né? Eu falo que o mal não existe. O mal é uma incompreensão do bem. O mal é você pode fazer alguma coisa achando que é muito boa, que é muito legal, mas não é, né? Então o mal é a incompreensão do bem. Vamos pegar um exemplo. Se você viver no meio, numa sociedade aonde e a gente viveu durante muito tempo aqui no Brasil isso, né? Que é aquele mundo do macho, onde só o homem tinha razão e ele matava em defesa da honra. Até os anos 70, meados dos anos 80, isso não era o mal, né? O homem que entre aspas era vítima de um adultério, ele podia matar e a sociedade o recebia como uma pessoa correta. Na posição daquela época, ele não estava fazendo mal nenhum, né? Mas em compensação, se você era mulher nos anos 60, 70, 80 e tivesse uma atitude de ter mais de um namorado e tudo, você era maltratada. Então você virava o mal. Mas um homem que tinha várias namoradas, várias companheiras, não, né? Então o bem e o mal está muito na questão da compreensão do que é certo e do que é errado, né? Quando a pessoa está se diz, para baixo, sempre tem aquela pessoa que aparece para ajudar, mas só derruba. Sim, né? E também nesse prometendo que você coloca, é justamente quando eu estou para baixo que essas pessoas que se aproveitam chegam, né? Chegam para se aproveitar, chegam para tirar proveito da sua situação. E nesse período de estar para baixo, de estar carente, de estar com um monte de problema, você acaba entrando nesse processo quando você vê que está totalmente envolvido, né? E ao mesmo tempo, como eu digo, quando você não tem a compreensão correta do certo e do errado, você acaba indo junto, né? Boa noite, Carlos. Você vai acabar caminhando junto com a maioria. E essa, entre aspas, né? E essa maioria mais normalmente te leva para um caminho negativo, um caminho errado. E a gente vê hoje muitas pessoas que se aproveitam. Vamos pegar a própria situação que nós estamos vivendo hoje, né? E o que não é só hoje, né? Vamos lembrar quando teve aquela greve dos caminhões, a quantidade de gente que ganhou dinheiro escondendo gasolina, óleo diesel, alimentação, e se aproveitou daquilo para ganhar dinheiro em cima do mal do outro, da perda do outro, é muito grande. Aqui no nosso país, principalmente, não vou dizer nos outros, porque eu não tenho esse tipo de informação, mas aqui é muito comum, infelizmente, sempre que acontece alguma situação ruim, negativa, nós pegamos muitas pessoas que se aproveitam disso para ganhar dinheiro, né? É o famoso jeitinho, a malandragem, né? E a gente muitas vezes ensina isso, né? Tinha um comercial do Vila Rica, que era um comercial de cigarro feito pelo jogador de futebol da seleção, era o Gerson, né? Que no comercial dizia assim: o importante é levar vantagem em tudo.
E nesse levar vantagem em tudo, a gente abre as portas, a gente convida muito o mal para entrar na nossa vida. Então o mal entra na nossa vida, essa incompreensão, essa figura dessa influência negativa, espiritual negativa, através do nosso comportamento, do jeito que a gente age com as pessoas. E você não muda, e não pensa que não adianta você fazer uma prece, você ir na igreja, tomar tomar uma bênção ou qualquer outra coisa, se teu comportamento, a tua atitude continuam sendo as mesmas, né? Perante os outros você é o bonzinho, é o santinho, mas o teu interior não é. E é esse interior que nós temos, que não é muito legal, que não é bacana, que é conivente com o mal, que é conivente com aquilo que não é correto, com aquilo que não é ético, que não é moral, é que abre as portas para essa influência negativa, né? Então a influência desses seres na nossa vida é muito maior do que a gente imagina, né? A tal ponto que muitas vezes eles acabam dominando a nossa vida. Se você pegar uma pessoa que saiba manipular, que saiba usar a tua carência, saiba usar aquele momento ruim que você está vivendo para, vamos dizer assim, desvirtuar a sua vida, acaba com a sua vida, né? E você não acredita. E mais que falem para você, você não aceita. Então eu preciso entender como é que essa influência negativa funciona, né? Então o que acontece, né? Isso passa principalmente a nos influenciar pelo tipo de pensamento que nós temos, pelos sentimentos que nós possuímos, que tipo de mente é a nossa, o que existe no nosso coração, passa pelo nosso livre-arbítrio, que são as escolhas que a gente tem, na nossa vontade, né? E pela sintonia que a gente tem. Então, quando os meus pensamentos são tristes, amargurados, vingativos, maledicentes, eu vou atrair perante a mim influências nesse nível, né? Porque nesse caso, o mental de comportamento, semelhante atrai semelhante, né? Se eu tenho pensamentos bons, atitudes boas e comportamentos bons, eu atraio pessoas boas. O mal chega, mas não fica. Por quê? Porque o meu pensamento, a minha postura, a minha conduta não permite que ele fique ali. Agora, quando eu tenho o mesmo pensamento negativo, vingativo, eles chegam juntos. Onde eu falei muito sobre perdão, né? E essas influências negativas e espirituais negativas vão muito quando eu tenho muita amargura no coração. Eu tenho sentimentos pesados, dolorosos, amargurados e ressentidos, vão trazer na minha vida essa influência negativa. Vão trazer pessoas que vão se aproveitar dessa postura que eu tenho, desse convívio que eu tenho negativo, para se aproveitar do quê? Justamente desse campo. Boa noite, Maria Ivanilda, Diana Tanoeira. Desse tipo de comportamento que eu tenho, né? Então a minha mente ela é muito poderosa, tanto para quanto o bom quanto para aquilo que não é bom. Então, se a minha mente está desequilibrada, se a minha mente está distorcida do certo e do errado, ela vai atrair para a minha vida, através dos meus pensamentos, do meu comportamento, influências negativas bem pesadas. Se o meu coração está cheio de amargura, está cheio de ressentimento, está cheio de coisas que não são bacanas, ele vai atrair também do mesmo jeito. E existe a questão do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o direito de eu fazer minhas escolhas. E se eu não tenho preparo para escolher corretamente as coisas, a chance de eu fazer escolhas ruins na minha existência, no meu convívio, também é muito grande. E isso vai trazer, evidentemente, essas relações negativas, essas sintonias negativas na minha vida. E isso tudo vai ser ligado pela vontade, né, que vai determinar minha sintonia. Qual é a minha vontade? Se eu tenho uma vontade positiva, uma vontade de melhora, uma vontade de transformação, uma vontade de ser uma pessoa mais bondosa e caridosa, a minha sintonia vai ser de pessoas com o mesmo tipo de pensamento, mesmas vibrações. Se o meu pensamento não é assim, ele é de outra forma, a minha sintonia vai ser com pessoas da mesma forma. Você reparou, não sei se vocês prestaram atenção, da quantidade de pessoas que estão usando esse momento que nós estamos passando, né, para se aproveitar, né, da nossa carência, para
ganhar dinheiro e tudo, mas tem muita gente que está aproveitando desse momento para ajudar outras pessoas, para fazer o bem, para levar uma palavra positiva, para ter atitudes positivas, né? Então, é a mesma ferramenta, mas os objetivos nem sempre serão os mesmos, depende de como você está sintonizado, quais as escolhas que você fez, né? E é interessante colocar o seguinte, né? Que os bons espíritos, vamos dizer assim, né? Que essas influências espirituais, elas simpatizam com o homem de bem, os bons, que são suscetíveis de se melhorarem. Já os inferiores vão se associar com homens viciosos, ou que se pode tornar viciosos, daí o seu apego, né? Resultante da semelhança e dos sentimentos. Quando a gente vai na igreja, tanto católica ou evangélica, muitas vezes, a gente vai atrás do quê? De transformação. A vida já está tão complicada, já está tão ruim, que a gente vai atrás do quê? Desse amparo espiritual, né? Dessa palavra divina, que me traga desse caminho de sombras, vamos dizer assim, para um caminho de luz. Não só a igreja católica e evangélica, mas também em outras instituições religiosas e tudo isso. Então, eu hoje, por exemplo, eu fui no mercado comprar algumas coisas para minha mãe e tudo, e eu percebi que, mesmo com a proibição, mesmo falando que não devemos nos reunir em virtude do que está acontecendo, eu vi várias igrejas abertas, né, e fazendo seus cultos. Aí a pessoa fala assim, mas Deus vai me proteger, Deus, né, tá ali. Sim, Deus vai estar te protegendo, mas você está agindo contra uma lei, né? A tua fé, né? A tua fé é importante, mas respeitar também o mundo que a gente vive é importante, né? A gente não pode praticar o bem cometendo irregularidades. A gente não pode fazer coisas boas, sabe, usando isso para justificar atitudes que não são corretas. Vamos esperar um pouquinho, vamos esperar terminar, depois a gente volta, né? A gente volta, se encontra, se reencontra e vamos fazer o que temos que fazer, mas de maneira correta. O mal, essa ideia de achar que os fins justificam os meios, isso é uma desculpa para fazer coisa errada, né? Então eu vou lá, não estou fazendo uma coisa boa, estou falando a palavra de Deus, mas está agindo de uma maneira negativa. E o bem, ele não se compraz do mal, o bem não se compraz de atitudes que não são corretas. Então não adianta eu fazer alguma coisa externamente bonita, mas internamente não é agradável. Não é assim que as coisas funcionam, né? E isso vai trazendo para a gente essas ligações cada vez mais fortes de influências negativas, que vão trazer para a gente a dor, o remorso, vão trazer para a gente a ira, a separação, o conflito desnecessário, né? Então eu preciso aprender a entender, né? Por isso que eu falo que o mal é a incompreensão do bem. Para eu fazer o bem, de fato, fazer o bem correto, boa noite, Jaci, Antônia, eu preciso entender o que é bem de fato. Então, por exemplo, eu não posso pegar uma pessoa deprimida e triste e que tem problemas com álcool e levar para um bar, para uma festa onde tem cheio de bebidas. Eu não vou tirar aquela pessoa de tristeza e levar para alegria. Eu vou levar ela para um local onde ela vai ficar pior ainda. Então, muitas vezes eu quero fazer um bem e faço de uma maneira errada, equivocada. Então, o bem, muitas vezes, ele tem que ser compreendido. O que é o bem para o outro, o que é o bem para mim, né? E muitas vezes a gente fica ouvindo. Tem um processo de obsessão, né? O que é obsessão? Essa impertinência, né? Uma perseguição, uma ideia fixa. É um pensamento ou impulso persistente ou recorrente, né? Indesejado e aflitivo, que vem da mente involuntariamente. Isso é uma definição do Aurélio. Então, quando eu tenho esse pensamento impulsivo, compulsivo, persistente, eu estou no processo obsessivo, né? Esse processo obsessivo eu levo para todos os locais. Isso acontece muito nas pessoas que são ciumentas, né? Que tem aquele ciúme exagerado, aquele ciúme que não permite que a pessoa seja livre, que está toda hora ligando para a pessoa, toda hora sabendo onde a pessoa está. Isso é um processo obsessivo. Isso vai criando em mim o quê? Pensamentos negativos, uma ligação negativa, e quando eu vejo, eu estou convivendo de uma maneira extremamente
ser mais deletéria, desagradável com os outros. Porque a influência negativa faz com que eu tenha uma vida ruim, eu tenho uma vida de transtorno. E isso não é legal, isso não é bacana. Eu vou estar sempre achando que alguém está me traindo, sempre vou achar que alguém está interessado naquilo que é meu, eu sempre vou achar que alguém está perto de mim porque está interessado em outra coisa. Eu nunca vou acreditar no bem, eu sempre vou acreditar em atitudes negativas. Então eu preciso prestar atenção nisso. Um bom detalhe, sem saber se a gente está sendo influenciado negativamente por alguém ou por alguma coisa, é na hora que você percebe que tudo que você faz de errado, aquela pessoa te incentiva. Não vai, tipo, não, ela tá te traindo mesmo. Olha, aquela pessoa não gosta de você realmente. E eu não procuro ver se é verdade ou mentira, não. Eu já acredito que aquilo realmente é uma verdade e entro naquele fluxo de relações negativas, de atitudes negativas. E isso vai me fazer ter uma relação muito ruim e muito desagradável com as pessoas e comigo mesmo. Então, né? Porque a obsessão é uma ação persistente, tanto de um ser mal intencionado sobre um indivíduo, né? Então, ser mal intencionado, ele vai exercer uma ação sobre mim e ele vai apresentar caracteres muito diversos, desde simples influência moral, que são perceptíveis através de sinais exteriores, até uma perturbação completa, né? Que vai provocar até problemas orgânicos, né, nas minhas faculdades mentais. Sabe aquela pessoa que está toda hora falando, olha, presta atenção, toma cuidado, e vai fazer uns joguinhos mentais comigo. Isso pode ser tanto mental ou espiritual. E ele vai criar esses joguinhos mentais. Quando eu ver, eu estou completamente envolvido, completamente com a minha visão totalmente distorcida. E quando eu vejo, eu vou cometer atos assim, desatinos das maiores espécies. Então eu preciso tomar muito cuidado com como é que eu penso e como é que eu ajo. Voltando a essa questão do filme que eu falei no início, tem uma cena do Elton John, quando ele vai procurar reabilitação, porque ele chegou a tal nível que ele mesmo fala, né? Que ele tinha experimentado todas as drogas, bebido todas as coisas, tinha feito tudo que podia ser feito no sentido mais negativo possível. E aquilo começou a mexer com a vida profissional dele como ator, como cantor, como intérprete, tudo. Mexeu demais com a vida dele. Inclusive afastou da vida dele os melhores amigos e outras pessoas. O pessoal fala, se for meu amigo não se afasta. Se afasta, porque você não permite que ele fique perto de você, né? E aí no meio dessa terapia, que ele volta da terapia, ele começa a se rever, né? Desde criança, desde todo o processo dele. E em determinado momento do filme, numa cena, aliás, está passando esse filme hoje, vai passar esse filme hoje. Ele se vê criança, né, no filme, e aquele Elton John, criança, chega e pergunta para ele: você não vai me abraçar? Para quê? Para que a gente precisa se reconciliar com o nosso passado, reconciliar com a nossa origem, se reconciliar com aquilo que a gente é. Na hora que ele compreende todo o processo, tudo que tinha acontecido com ele, nesse processo terapêutico dele, aí ele se afasta desse mundo, e ele está 28, 29 anos, né, sem o consumo de drogas e tudo isso. E a droga, a bebida, o entorpecente, tudo isso, é uma influência espiritual negativa muito profunda. Não existe um segmento religioso que não veja na droga, na bebida, uma influência espiritual muito, muito desagradável, destruidora de família, destruidora da vida da pessoa. Mas eu só saio desse processo na hora que eu entendo, né? Eu entendo quem eu sou nesse processo. Eu entendo que eu sou uma pessoa doente, eu sou uma pessoa que eu não consigo controlar tal processo e procuro ajuda. Mas normalmente a gente está tão obsediado, está tão envolvido que a gente não percebe nisso. E a gente vai ver lá na Cracolândia de São Paulo, né? A quantidade de pessoas que estão ali. Gente, a quantidade de gente na rua que você encontra, quando eu faço trabalho aqui no Centro Pop, quando eu encontro pessoal na rua que a gente vai conversar, o que eu encontro de pessoas que tiveram uma vida razoavelmente, materialmente boa, mas que sucumbiram, que não aguentaram, né, a pressão social e tudo isso, e vão morar na rua, é muito grande. Você encontra professor, você encontra advogado, você encontra médico, você encontra
ex-policiais, você encontra de tudo no meio da rua. E essas pessoas acabam procurando esse amparo aonde? Né? Na bebida, na droga, em outras atitudes. E fogem de casa e vão viver na rua. E na rua esse círculo vicioso dessa energia negativa, esses espíritos obsessores, é cada vez mais forte, é cada vez mais intenso. Aí entra a questão da sintonia. Né? Porque quando eu estou deprimido, depressivo, angustiado, né? Oi, Elza, boa noite. Quem é que eu atraio para perto de mim? Eu atraio pessoas que estão no mesmo nível vibracional e de sintonia comigo. Se eu estiver pensando em coisa ruim, você acha que alguém que está pensando em coisa boa vai chegar perto de mim? Não vai, né? Então, essa sintonia, esses pensamentos vão atrair seres que também são negativos, que vão sugar a minha energia, que vão tirar de mim a minha alegria de viver, vão tirar de mim meu fluido vital. Então eu preciso tomar muito cuidado com o que eu penso, com o que eu sinto, com quem eu convivo, para que eu possa mudar. A gente não consegue mudar a vida da gente se a gente não mudar o comportamento, o pensamento, né, e a atitude da gente. Então, vamos dizer assim, o obsessor quando a gente coloca muitas vezes no espiritismo que o obsessor é apenas um irmão que ainda não aprendeu a amar temporariamente, vivendo do ódio. Né? E o que é o ódio? O ódio é um amor mal compreendido. Né? Quando eu amo muito, mas só que eu amo de maneira equivocada, de uma maneira errada, de uma maneira vamos dizer assim, sem uma formação correta, esse amor vai se transformar em ódio, vai se transformar em possessão, vai se transformar em ciúme, vai transformar, sabe, como se eu fosse dono. Por isso que muitas pessoas, depois que se separam, perseguem o seu companheiro, sua companheira, e muitas vezes até acabam cometendo atos vergonhosos. Nesse período que nós estamos aqui vivendo de isolamento, a quantidade de violência contra a mulher aumentou enormemente, né? Teve um aumento muito grande. Por quê? Porque se a pessoa que trabalhava, depois chegava em casa, brigava com a esposa e batia na esposa, essa pessoa já não está trabalhando, ela está dentro de casa. E ela continua praticando esses atos dentro de casa, dentro dos filhos. Talvez as pessoas estão preocupando, a gente se preocupa muito com o vírus, com os efeitos do vírus, né, na saúde, mas os danos, né, que esse isolamento, em virtude desse comportamento, gente, não é. A gente tem que entender, e é aí que é a questão do bem e do mal. Ficar isolado é bom, porque vai demorar mais tempo, vamos dizer assim, para o sistema público, o sistema de saúde entrar em colapso, então vai ter mais condições de tratamento, é muito bom. É bom para que as pessoas com mais idade, mais de 60 anos, estejam protegidas, é muito bom. É bom para evitar o contágio, é muito bom. Mas existem os efeitos colaterais. Qual que é o efeito colateral? Aquele marido vingativo, aquele marido agressivo, aquele marido violento, ele está dentro de casa. E por ele ser violento e agressivo, ele não vai estar brincando com o filho. Ele não vai estar sendo gentil com a esposa. Ele vai estar sendo agressivo e violento com aquela família. Você imagina a pressão emocional que essas mulheres estão passando dentro de casa. Ou a gente acha que aquela pessoa que sempre foi agressiva vai ficar boazinha. Não vai. Infelizmente não vai. Então a gente tem que tomar muito cuidado entre o bem e o mal para compreender isso. E tudo tem um efeito colateral. E o efeito colateral desse afastamento são essas situações com pessoas... Você imagina só, uma pessoa depressiva dentro da sua casa, sem poder sair, sem poder encontrar o seu psicólogo frente a frente, sem poder fazer um tratamento próximo, sem poder, sabe, ter um convívio social diferenciado dentro da sua casa. Essas influências espirituais vão ficando cada vez mais o quê? Intensas. Porque o pensamento já é depressivo, a postura é depressiva, o medo de ficar doente fica maior, o medo de ser vítima da doença fica maior, sabe? Vira uma esponja que vai atraindo, que vai sugando mais energias negativas e vai atraindo mentalmente o quê? Mais influências negativas.
Então, esse período que nós estamos vivendo, nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com essas influências, né? Com esses efeitos colaterais que geram, que gera esse isolamento. Né? As pessoas não deixaram de ser violentas e agressivas porque tem um vírus rodando, elas continuam violentas e agressivas. Então, quando eu falo de bem e de mal, é justamente isso. Eu posso fazer uma coisa boa e gerar um efeito negativo pela minha incompreensão, por eu não entender como o bem funciona, como as coisas funcionam. Então eu preciso olhar muitos detalhes. Né? Eu estou em casa, a gente aqui em casa com a minha mãe, que já vão para vários dias, para várias semanas. Então eu protegendo a minha mãe, né? Protegendo para que ela não tenha esse problema. O neto dela não está vindo aqui, o Arthur, de 5 anos, ele fez aniversário ontem, a gente comemorou através da internet, tudo isso. Nós estamos seguindo todas as regras que colocaram. Mas o fato de eu seguir a regra não quer dizer que não me permita refletir sobre aquelas outras pessoas que estão passando por problemas e por dificuldades. É esse sentido que a gente começa a entender o que é o certo e o que é o errado. Eu posso fazer o que é o correto nesse momento. Eu tenho condições para isso. E aqueles que não têm. Então, em vez de eu entrar num julgamento, em vez de entrar numa cobrança, falar que estão errados outra coisa, eu uso o processo de empatia, né? que é me colocar no lugar do outro. Entender que tem pessoas que estão passando por grandes problemas, por grandes dificuldades e vão precisar de apoio e de amparo, né? Mesmo durante esse período e após esse período. Então o bem é uma coisa e o mal é a incompreensão desse bem. E essa incompreensão do bem, e muitas vezes para fazer o bem, eu me alio a um nível de pensamento que é muito agressivo. Né? Você reparou que muitas vezes para que eu pratique o bem, algumas pessoas praticar o bem, ela usa de violência. Gente, se eu preciso de usar de violência, de grito, de imposição para fazer o bem, eu não estou fazendo o bem. Porque o bem por si só é brando, ele é gentil, ele é sensato, ele é correto, ele não precisa de gritos, ele não precisa de desatino, ele não precisa de invadir. Né? O bem ele tem um outro sentido. Se eu preciso fazer o bem fazendo de uma coisa de uma maneira muito violenta e agressiva, ele não é o bem. Então eu preciso entender a diferença entre bem e mal. Né? Inclusive para evitar essas influências negativas na minha vida. Tá dando para entender o que eu estou falando? Tá compreensível? Tem alguma pergunta, alguma colocação? Para que a gente possa seguir, né? Continuar nossa conversa. Então, tudo bem? Nenhuma pergunta? Vamos colocar assim, né? Como é que age esse obsessor, né? Ou como age essa influência negativa na nossa vida? Normalmente de forma sutil, né? A princípio. É delicado o processo de... É como se fosse um processo de hipnose, né? É uma ideia de... que penetra a mente, né, da pessoa. Ela entra suavemente, né? Ela entra como uma pequena ideia, uma luzinha ali dentro, que vai destruindo, né? Ou vamos dizer assim, é uma pequena sombra que entra na nossa mente e vai penetrando na nossa forma de pensar, e como um processo hipnótico, ele vai mudando a forma da gente compreender e ver determinada situação. Aí quando você vê, você está totalmente envolvido numa outra imagem de vida, de relacionamento, né? Aí você começa a dar guarida a um pensamento infeliz, incorporando ideias e traumas, né? Que vem do passado, através de um comportamento que serve de lugar à manifestação ingrata, dominadora, de alienação obsessiva. Então, isso é bem sutil. Muitas vezes é colocado através de uma dúvida. Gente, a dúvida é uma grande aliada do mal, né? Dessa influência negativa. Sabe aquele negócio, você quer fazer alguma coisa, a pessoa fala assim, será? Aí já vem aquela dúvida. Será que é bom? Será que é ruim? Será que não sei o quê? Ele joga o será e vai embora. Esse será fica dentro de você e vai transformar em dúvida. E a dúvida, quando vem, é algo muito complicado. Eu preciso... A certeza absoluta é ruim e a dúvida absoluta também é ruim. Então eu preciso
aprender a ponderar, né? Que é a ponderação, é analisar, é colocar no papel, é conversar para ver se uma atitude ou um comportamento é adequado ou não, é correto ou não, se vai trazer coisas boas ou não, mas eu preciso ter o quê? Ponderação. Alguns fatores que a gente percebe quando a gente está nesse processo que é de vítima dessas energias negativas é quando a gente começa a ficar muito agressivo, ciumento, começa a cobiçar as coisas, tem complexo de culpa, de grandeza, de pobreza, de riqueza, né? Tem sentimentos de vingança, tem complexo de inferioridade, tem dificuldade de perdoar, tem o desamor, tem um complexo de superioridade, disputa pelo poder, orgulho, egoísmo, mágoa, ressentimento, maledicência, pessimismo, raiva, rancores, vaidade, avareza, vício, tipo fumo, álcool, drogas e outros. Olha a quantidade de coisa que faz você se ligar nesse processo obsessivo, né? Olha a quantidade de situações que pode te levar a um processo de se tornar uma pessoa obsediada através de coisas que a gente age no dia a dia. A agressividade, muitas vezes, hoje é até incentivada em vários locais que a gente convive, né? Então a gente muitas vezes é incentivado a ser agressivo, a cobiçar aquilo que não é nosso, né? Então muitas vezes também vem esse sentimento de culpa ou de grandeza. Então são vários sentimentos mal trabalhados e organizados que vão levar para a gente esse processo de obsessão, né? Esse processo negativo. Aí eu vou perguntar para você: pode o homem eximir de influência negativas, né, que procuram arrastá-lo pelo mal? Isso é uma pergunta, né? Por que meio podemos neutralizar as influências negativas? Aí é que a gente pode usar alguns meios, né? A gente pode usar alguns recursos internos, né? Que é o que é? Que é para mudar a nossa sintonia mental. Que seria o que? A prece, o pensamento e a vontade, né? Ver que tipo de pensamento que a gente tem, as vontades que a gente tem, mudar de uma forma positiva, buscar conhecimento, praticar o bem e praticar a reforma íntima. Isso nos afasta dessas influências negativas. Sabe, procurar apoio na família, procurar apoio em uma religião, numa crença, participar de trabalhos psicológicos, de tratamento psicológico, tudo isso ajuda. E também tem os tratamentos religiosos, cada organização religiosa tem a sua forma de lidar com esse tipo de ações. Então, conforme as suas crenças, você procura aquilo que é mais interessante para você. Um abraço fraterno a todos, parabéns, tema muito influente. Obrigado, José. Tudo bem com você também? Né? Então, tá, José, estava falando sobre essa questão da influência do mal, né? Essas forças negativas, desses espíritos negativos, como é que influenciam na gente. E como que nesse processo de afastamento social, como fica mais intensa, né, a movimentação e a influência dessas energias, dessas influências espirituais e comportamentais na nossa vida. A própria mídia, a própria televisão, a própria comunicação acaba muitas vezes também gerando na gente uma influência espiritual muito negativa. Acaba gerando na gente também um comportamento obsessivo muito intenso também. Então tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente assiste, com as coisas que a gente coloca dentro da nossa casa, né? Porque quando eu ligo a televisão, o canal, eu estou colocando dentro da minha casa aquelas informações, tudo aquilo lá. Então procurar também trazer para casa a prática do evangelho, a prática de ouvir alguma coisa positiva, a prática do bem, a prática de ouvir palestras, ouvir, se você é católico, evangélico, ouvir missas, a prática da prece, da oração, a prática da comunhão em casa, misericórdia, é muito importante para a gente ultrapassar melhor esse período de afastamento. Quem é mais ligado às questões religiosas, que faz parte de algum grupo religioso, como eu falei, a gente não pode praticar o bem com atitudes de desrespeito à lei, né?
Nós hoje estamos afastados com o nosso centro, nossas casas fechadas, em respeito à lei, né? A gente sabe da importância do apoio religioso. Às vezes muita coisa acaba fazendo mal do que bem. Tudo que, né, tudo tem que ter limite. Sim, tem que ter uma dosagem. Então, então, apesar de estar tudo fechado, a gente saber da necessidade do amparo e do apoio de uma instituição religiosa nesse período, a gente sabe que é importantíssimo. Mas fazer algo para depois alguém falar, mas vocês falam de agir de maneira correta, falam de agir de maneira, de uma forma séria, mas durante tal período que era proibido, vocês estão fazendo atividades. Então, é o exemplo, né? É o exemplo que a gente tem que dar. E isso é uma aprovação também para a gente, né? De a gente aprender a respeitar o processo que nós estamos vivendo agora. Existem as dores, os sofrimentos, não é fácil, mas dentro da medida do possível, da legalidade, da correção, a gente procura ajudar, né? É isso que afasta da gente as ideias, sabe? Aquela ideiazinha, não, isso não vai fazer mal nenhum, né? É um só, ninguém vai perceber. Mas você, a tua consciência, percebe aquela coisinha errada que foi feita. Não precisa os outros saberem, basta eu saber. Então a gente tem que saber essa parte de ética, de moral, é muito importante até mesmo para afastar essas influências negativas, né? Que mais que a gente pode fazer também, né? Fala sobre isso, né? Que a gente precisa buscar a iluminação interior através do conhecimento, né? Da prática de boas ações e, no caso de se você for cristão, a prática do evangelho, o conhecimento do Cristo. A gente está percebendo hoje o quanto a parte religiosa é importante para manter a gente no equilíbrio, né? E quanto que essas atividades pela internet nos ajudam. Então, se você quer ter uma vida espiritualmente melhor, uma qualidade de vida espiritual melhor, a melhor dica: presta atenção nos seus pensamentos, presta atenção nas suas atitudes, vê o que você está fazendo no dia a dia. O Evangelho que colocou, o Evangelho no lar é transformador, torna o ambiente doméstico mais leve, tranquilo e traz harmonia e paz. Realmente, né, o Evangelho tem essa propriedade de transformação. Porque quando eu estou fazendo o Evangelho, seja não só o Evangelho no lar, mas outras práticas religiosas positivas, o que eu estou levando para minha casa? Um nível de pensamento, um nível vibracional melhor e positivo. E quando eu faço isso, gente, a melhor forma de você espantar energias negativas, influências espirituais negativas e gente ruim, encarnadas, ruim da sua vida, é praticando bem, né? É sendo correto, é sendo honesto, né? É sendo consciente dos seus atos, é não dando brecha para fazer coisas erradas, é não facilitando para o mal através de atitudes inconvenientes e desagradáveis. Então, se você tem uma atitude positiva, tem um comportamento positivo, pratica o bem na sua casa, na sua família, dá exemplos. A gente, repito isso que eu falei ontem, a gente ensina muito mais pelos exemplos do que pelo aquilo que a gente fala. A gente ensina muito mais as crianças, os adolescentes e as pessoas que estão em nossa volta a entender quem nós somos através do nosso exemplo como pessoa, como ser humano. Então, você quer fazer alguma coisa boa, quer mostrar que realmente você faz as coisas de uma maneira correta, dê o exemplo, né? Seja um exemplo de mudança, seja um exemplo de transformação, seja um exemplo de caridade, de bondade. Isso vai fazer a tua vida melhor, o teu relacionamento, o teu convívio social melhor, e vai fazer com que você e a sua vida e as pessoas que convivem com você tenham uma qualidade de vida muito melhor, né? E isso vai te ajudar bastante. Não adianta
sim, quando você. Igual a Diana Márcia falou, é tão melhor ser correto. Sim, e quando você é correto, quando você faz. O caminho correto, é igual eu falei ontem, a questão do atalho. Não sei se foi ontem ou antes de ontem. O atalho ali encurta o espaço, mas não permite você ver o caminho. Você chega no objetivo, mas você não, você perde o aprendizado do caminho. É melhor demorar um pouquinho mais, é melhor passar um pouco mais de dificuldade, é melhor passar um pouco mais de problemas, mas chegar no final da tua jornada no caminho correto, no caminho certo, do que pegar os desvios, pegar os atalhos. Atalho não ajuda. Lá na frente você vai perceber como o atalho te atrapalhou. Porque alguém vai falar assim, mas você não viu que tinha tal coisa? Não, por quê? Porque você deu o atalho. Você deixou de aprender, você deixou de entender. Então ser correto é fundamental. Ser ético é fundamental. Né? Ter a compreensão ética e moral da vida é fundamental. A prática da caridade, a prática do bom convívio, do bom relacionamento, do bom pensamento, das boas atitudes, isso faz uma diferença gigantesca na nossa vida. E é isso que vai fazer com que todas as influências negativas se afastem de você através da sua mudança de comportamento. Age de maneira correta, né, de maneira adequada, seja honesto com você mesmo, seja honesto com as pessoas, e isso vai fazer com que essas influências negativas fiquem bem longe de você, e isso traz para sua casa uma vibração de amor e de carinho. A prática diária do Evangelho, a prática semanal do Evangelho, a prática, a vivência do Evangelho é fundamental para a transformação das pessoas, mesmo quando você não é religioso. Porque vamos pegar a palavra. O Evangelho quer dizer revelação, a boa nova. Se você não for cristão católico, nem mesmo se você for um ateu, você pode usar a figura da renovação, a figura do Evangelho para mudar a sua vida, mudando seu comportamento, sua atitude e a forma de você agir com as pessoas. Isso vai trazer uma melhora muito grande para a tua vida, né? E para o seu dia a dia. Então, o que eu queria falar para vocês hoje, trazer para vocês hoje é essa. Estamos chegando aí da manhã dia 13, até o dia 22, 23, que é o prazo que foi dado para esse novo período de quarentena, são mais 10 dias, né? Então, vamos aí trabalhar para esses 10 dias que faltam, para que eles sejam ricos, para que a quantidade de pessoas vitimadas por esse vírus seja o menor possível, que a quantidade de mortes seja o menor possível, que a quantidade de pessoas infectadas seja o menor possível, e que a gente alcance, sabe, esse declínio da curva, e que seja uma semana onde a gente perceba que realmente o bem tomou conta, né, novamente do nosso ambiente, do nosso dia a dia, e que a gente possa, nessa semana agora que começa, que ela passe bem rápido, bem célere, e a gente possa chegar no dia 21, a gente possa chegar e falar, e a vida continua e vamos seguir em frente. Então, tenha uma ótima noite, uma noite cheia de paz, de alegria, cheia de amor, que a figura de Cristo seja o nosso norte, que seja o nosso objetivo, que ele esteja no nosso pensamento, e que a gente possa cada dia mais nos tornar pessoas melhores. Uma boa noite para vocês, que Deus nos abençoe e que nos dê a força, a determinação para vencer essas dificuldades. Que assim seja, e até amanhã, se Deus assim o permitir.